Olá, seja muito bem-vindo. Nesta edição, você fica por dentro das principais notícias internacionais da última semana. O Itamaraty se pronunciou na última semana após o Departamento de Estado americano criticar a atuação do Judiciário brasileiro, alegando que as ações tomadas são incompatíveis com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O governo brasileiro destacou que o posicionamento americano distorce o sentido das decisões do STF, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou nesta quarta-feira os Estados Unidos de tentarem politizar as decisões dos tribunais brasileiros. Mais cedo, o Departamento de Estado americano afirmou que bloquear o acesso à informação e impor multas às empresas americanas por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O Itamaraty respondeu em nota que recebeu com surpresa a manifestação a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. Segundo o texto, o posicionamento americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. O documento destaca que a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. A nota conclui lembrando ainda que o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa, divulgada em mídias sociais, e que os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular são objeto de uma ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble por descumprir ordens judiciais. Em agosto, o magistrado já havia adotado uma medida similar em relação ao X. Após várias semanas de bloqueio, a empresa do bilionário Elon Musk acatou as ordens do ministro da STF. Moraes é um dos protagonistas de um intenso debate no Brasil sobre a responsabilidade das redes sociais na propagação de notícias falsas e discursos de ódio. E agora a gente traz notícia da Europa. Friedrich Merz, vencedor das eleições alemãs, enfrenta a difícil tarefa de formar um governo. A aliança conservadora CDU-CSU venceu o pleito, mas o avanço da extrema-direita preocupa. O vencedor das eleições parlamentares alemãs, Friedrich Merz, prometeu assumir a árdua tarefa de formar um novo governo de coalizão, que os europeus aguardam ansiosamente para prevalecer sobre Donald Trump e a Rússia. Muito obrigado pela confiança que depositam em nós e também em mim pessoalmente. Tenho consciência da responsabilidade e compreendo a magnitude da tarefa que temos pela frente. Enfrento isso com o maior respeito e sei que não será fácil. Merz alertou para o perigo de paralisia em Berlim, no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está perturbando a ordem internacional. A economia alemã está em recessão e a sociedade está dividida. Seu bloco conservador, CDU-CSU, venceu com mais de 28% dos votos, à frente do partido de extrema-direita e anti-imigração Alternativa para a Alemanha, o AfD, que alcançou um recorde de mais de 20%. Em terceiro e quarto lugares ficaram os sociais-democratas do primeiro-ministro Olaf Scholz e os verdes. Após uma campanha intensa dominada por questões migratórias, Merz terá que se aproximar de seus rivais nas eleições. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente francês, Emmanuel Macron, comprometeram-se a trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia, o que o republicano espera conseguir em algumas semanas, apoiado por forças de paz europeias. O presidente americano Donald Trump se encontrou com seu colega francês, Emmanuel Macron, em Washington. Os dois líderes se reuniram na Casa Branca. Trump e Macron se comprometeram a trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia, o que o republicano espera conseguir em apenas algumas semanas, apoiado por forças de paz europeias. Voulons un deal rapide,
Queremos um acordo rápido, mas não frágil, e o fato de os europeus estarem prontos para se comprometer a fornecer sua resposta a essas garantias de segurança e que a mensagem americana agora esteja clara de que os Estados Unidos da América como aliados estão prontos para fornecer apoio e solidariedade a essa abordagem é um ponto de virada para mim. Cette approche est pour moi un tournant. I'm also pleased that President Macron agrees that Também estou satisfeito que o presidente Macron concorde que o custo e o fardo de garantir a paz devem ser suportados pelas nações da Europa, não apenas pelos Estados Unidos. A Europa deve assumir esse papel central em garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia. Um grande passo é o que vai acontecer nas próximas semanas. Macron garantiu que deseja paz, mas advertiu que isso não pode equivaler a uma capitulação da Ucrânia, 3 anos após o início da invasão russa. Estimativas avaliam que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2,8 trilhões de reais para a reconstrução pós-guerra. Um site reuniu os dados de milhares de soldados russos mortos no conflito. Uma avaliação conduzida por Kiev, pelo Grupo do Banco Mundial, pela Comissão Europeia e as Nações Unidas, chegou à conclusão de que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2,8 trilhões de reais para reparar os danos causados pela invasão russa. O comunicado, que anunciou a estimativa, afirma que o número é aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024. O estudo cobriu a destruição que ocorreu entre o início da invasão em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. 13% das casas do país foram danificadas ou destruídas. Cerca de 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul do país. Até agora, o programa de recuperação se concentrou no reparo da infraestrutura de energia e de residências, enquanto a Rússia continua a atacar a rede elétrica do país, devastada pela guerra, deixando regularmente centenas de milhares de pessoas em apagões temporários. Do lado russo, o meio de comunicação independente disse ter identificado, em colaboração com a BBC, 95 mil soldados mortos na Ucrânia. O número foi detalhado com dados de fonte aberta, que o Kremlin não comentou nem negou. Um novo infográfico identifica dezenas de milhares de soldados russos, com nomes, aniversários, datas de morte, unidade e região de origem. Essas identidades foram reunidas em um site para formar uma reprodução da obra A Apoteose da Guerra, do artista russo Vassily Verstegen, que mostra uma pirâmide de crânios humanos. O site, fundado por um oposicionista russo que lutou ao lado ucraniano, enfatiza que o balanço não é exaustivo, estimando que cerca de 165 mil militares russos podem ter morrido ao longo dos 3 anos de guerra. O governo americano anunciou o fim das concessões feitas ao petróleo venezuelano. A Venezuela qualificou a decisão como prejudicial e inexplicável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que reverterá as concessões feitas por seu antecessor, a Venezuela. O acordo de transição petrolífera está vinculado a condições eleitorais dentro da Venezuela, que não foram cumpridas pelo regime do presidente Nicolás Maduro, afirmou Trump em sua rede, Truth Social. Washington não reconhece a reeleição de Maduro para um 3º mandato e apoia o exilado Edmundo Urrutia. Trump também acusa o governo do líder chavista de não aceitar migrantes venezuelanos em situação irregular no ritmo que haviam acordado. Em novembro de 2022, o governo do então presidente democrata Joe Biden aliviou algumas sanções petrolíferas que haviam sido impostas à Venezuela 3 anos antes, durante o primeiro mandato de Trump, em um esforço para apoiar as negociações entre Maduro e a oposição. Na época, o Departamento do Tesouro permitiu que a Chevron retomasse a produção de forma limitada na Venezuela. Biden reimpôs boa parte das sanções ao petróleo e ao gás venezuelano em abril do ano passado, após Maduro descumprir seus compromissos eleitorais, mas manteve licenças individuais para algumas petroleiras, a exemplo da Chevron. A Venezuela qualificou como prejudicial e inexplicável o anúncio do governo Trump. E o presidente Trump anunciou que o seu governo vai implantar um novo tipo de visto. O documento, chamado de Gold Card, é destinado a imigrantes milionários e vai custar 5 milhões de dólares. O programa anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é um novo visto para a residência e permanência de imigrantes no país,
Chamado de Gold Card, o documento deve ser semelhante ao Green Card já utilizado. Mas, de acordo com o presidente, o novo visto vai ter mais privilégios, ainda não especificados. Após ter prometido expulsar todos os imigrantes irregulares no país, Trump disse que só vai disponibilizar a cidadania norte-americana a quem pagar 5 milhões de dólares, cerca de 28 milhões de reais, valor do programa. O presidente ainda afirmou que as vendas do programa podem ajudar os Estados Unidos a pagarem uma dívida pública no país e que, ao mesmo tempo, pode gerar novos empregos e mão de obra qualificada para as empresas. Segundo Donald Trump, o programa do Gold Card vai abrir caminho para que os imigrantes consigam a cidadania americana. E, para isso, os interessados vão passar por uma análise das autoridades americanas. E olha, 2 buracos enormes engoliram parte de uma rua residencial na Inglaterra, forçando autoridades a cercarem o local e retirar moradores. O incidente, considerado grave, ainda não teve a causa definida. Moradores de uma pequena cidade no sudeste da Inglaterra ficaram em choque depois que 2 buracos apareceram no meio de uma rua e começaram a expandir. A situação forçou as autoridades no condado de Surrey a retirar vários moradores e colocar um cordão de isolamento na área. Uma primeira cratera brotou e cresceu mais de 20 metros. O segundo buraco, registrado na Godstone High Street, foi menor, mas não deixou de afetar dezenas de casas. A causa do problema não está clara e o governo local pediu uma investigação. As hipóteses incluem tráfego pesado, um cano de água estourado e a composição da rocha na região. Grandes crateras urbanas são raras na Grã-Bretanha, onde os moradores frequentemente reclamam de buracos menores em suas estradas. Já no Japão, que possui canos de esgoto envelhecidos e muitos terremotos, milhares de buracos são relatados a cada ano. Mais de 1.000 músicos britânicos participaram de um álbum silencioso lançado na última semana. Os jornais do Reino Unido também se juntaram à campanha contra um projeto do governo para flexibilizar os direitos autorais e facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Veículos de imprensa do Reino Unido se uniram à campanha chamada Make It Fair, estampando a frase na primeira página de quase todos os jornais. A mobilização é contrária a um projeto do governo trabalhista para facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Mais de 1.000 artistas britânicos protestaram em defesa dos direitos autorais. Um álbum silencioso, intitulado Is This What You Want? É Isso Que Você Quer? Em tradução livre, composto por gravações do ambiente de estúdio vazio, foi lançado. Cerca de 30 personalidades, incluindo Paul McCartney e Elton John, também publicaram uma carta aberta no The Times para denunciar a reforma chamada de inútil e contraproducente. O plano do governo seria aplicar uma exceção aos direitos autorais para treinar modelos de inteligência artificial com fins comerciais. As empresas que desenvolvem essa tecnologia não precisariam de permissão prévia dos autores para utilizar determinado conteúdo. Os britânicos com idade entre 25 e 34 anos passam em média mais de 4 horas por dia em seus celulares. Mas no Offline Club, localizado em Londres, é proibido enviar mensagens de texto ou ter qualquer tipo de interação com o telefone. Passar horas no celular se tornou um vício para muitas pessoas, especialmente para os jovens. Mas no Offline Club em Londres, não. Nada de mensagens de texto ou redes sociais, apenas encontros no mundo real. Com mais de 150 participantes, a maioria com idades entre 20 e 35 anos, os ingressos para as desintoxicações digitais estão esgotados. As pessoas são forçadas a ficar sem seus telefones. Eles entregam os aparelhos no começo, então não há nenhuma maneira de se distrair. Se você estiver em casa, você pode ter a sensação de que colocou seu telefone em um cômodo diferente, mas ainda pode buscá-lo. Aqui é o ato de guardar o celular. A entrada para aproveitar o tempo livre custa 9 libras e 50 centavos, cerca de R$70 na cotação atual. Ao chegar, cada visitante deixa o smartphone em uma caixa e fica livre do aparelho. Nas mesas, onde os participantes se sentam, há jogos, materiais para pintar ou fazer outras atividades manuais.
Alguns preferem ler ou apreciar a música, nunca com o celular por perto. Isso me deu a oportunidade de simplesmente sentar e ter uma conversa com meus amigos, mas offline, e tem sido adorável. Mas sim, eu sou viciada no meu telefone e odeio isso. Então chegar a locais assim é produtivo, porque me lembra que eu não preciso ficar presa ao celular. Eu posso simplesmente viver e é muito legal. Desde a abertura do estabelecimento, no final de outubro, mais de 2.000 pessoas já passaram por aqui. A grande ironia é que os participantes tenham tomado conhecimento do ambiente por meio das redes sociais. A ideia desses locais offline também é responder a uma epidemia de solidão. A epidemia de solidão e as epidemias de saúde mental estão aumentando. Então as pessoas realmente buscam conexão, algo genuíno com os outros, longe das telas. Os visitantes vêm para fazer novos amigos, para construir conexões significativas e apenas para se inspirar em novas pessoas. De acordo com o Ofcom, órgão regulador de telecomunicações do Reino Unido, os britânicos com idade entre 25 e 34 anos passam, em média, 4 horas e 3 minutos por dia em seus celulares. O Offline Club oferece um local para descansar, conhecer pessoas novas e, acima de tudo, viver a vida real longe das telas. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais.